Que filosofia tenho eu para falar sobre a guerra se desde que o mundo é mundo existem as guerras? Jamais deve esquecer o passado. Os combates lá, o medo. Morreram 500 e tantos brasileiros em combate. O maior absurdo que existe no mundo é a guerra. O que nós fizemos, demos uma parte da nossa vida, foi de coração e de coragem. São 70 anos que estão registrados na nossa história. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? How can Brazil and her people help us to win the war? Pouca gente entende que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi uma tentativa de entrar no bonde da modernidade. Já estava se falando na ONU, já estava se falando em globalização naquela época. Isso não foi agora, há pouco tempo, que se começou a se falar em globalização. Já se falava desde 1942. E o nosso grande objetivo era desenvolver uma indústria siderúrgica. O Brasil era um país totalmente agrícola. Entre o americano e o alemão, o Getúlio Vargas foi procurando ganhar tempo e ver quem teria condições de fornecer aquela tão sonhada planta de siderúrgica. Antes da guerra, havia uma certa simpatia com o fascismo aqui no Brasil. Numa ditadura, só as notícias boas saem. Então tinha-se a noção que Mussolini tinha consertado a Itália e por isso havia uma admiração por Mussolini. Já Hitler, a coisa era meio complexa. Toda a propaganda da Alemanha nazista era feita através do seu corpo diplomático. O próprio consulado alemão em Porto Alegre fazia divulgação. Tínhamos aqui várias associações, desfiles da juventude hitlerista, sociedade de jovens teutos brasileiros, na Praça da Alfândega uniformizados. Se houve um setembro negro na história da humanidade, foi o de 1939. No primeiro dia daquele mês, a Alemanha de Hitler invadiu a Polônia. 2 dias depois, França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial acaba de começar. 22 de agosto de 1942. Depois de ter vários navios mercantes covardemente afundados pelos submarinos nazistas, o Brasil declara guerra à Alemanha. Até 1941, o Brasil estava em cima do muro. De um lado, um viés militar, que pregava o alinhamento aos alemães, principalmente Góes Monteiro e o Dutra, que posteriormente veio a ser até inclusive presidente do Brasil. Antes da guerra, nós tivemos dificuldades de conseguir material com os Estados Unidos e a Inglaterra. Aí nós começamos a comprar submarinos italianos e muita parte de armamento de artilharia, principalmente na Alemanha. Muita gente ainda acha que o Brasil, por conta daquela política pendular do Vargas, tinha uma tendência ao nazifascismo, que era um regime político que estava muito em voga no final dos anos 30, por conta do medo do comunismo. Por outro lado, havia o chanceler Oswaldo Aranha, um gaúcho, que havia sido embaixador brasileiro nos Estados Unidos, e ele estava atuando como o nosso ministro das Relações Exteriores, que defendia com unhas e dentes o alinhamento brasileiro aos Estados Unidos. Os japoneses ocuparam as regiões de matérias-primas tropicais lá no Oriente. Com isso, a nossa borracha era importantíssima, a nossa carnaúba era importantíssima e os minérios também eram muito importantes para chegarem aos aliados no esforço de guerra deles. Alguns dos navios mercantes faziam transporte de material bélico, de mantimentos, soldados do Nordeste, principalmente para o Rio de Janeiro, e as matérias-primas iam para os Estados Unidos e Inglaterra. Interessava o Hitler cortar essa linha de comunicação mercantil.
Brasil estava numa falsa neutralidade fazia 2 anos. Isso também, de certa forma, ajudou a entornar esse caldo a favor dos Estados Unidos. Com o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 41, os países latino-americanos, todos, à exceção de Argentina e Chile, se uniram em apoio aos Estados Unidos, assinaram um documento de solidariedade continental. Em janeiro, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo, em função do ataque a Pearl Harbor. Como consequência disso, a partir de fevereiro, a Alemanha começou uma campanha maciça de ataque aos navios brasileiros no caminho para os Estados Unidos. Em 4 de julho, o governo alemão resolveu recrudescer essa ação contra o Brasil e decretou que poderiam ser atacados todos os navios brasileiros, inclusive na costa brasileira. O 507, o submarino alemão, já estava em operação aqui na costa brasileira, quando recebeu carta branca para atacar qualquer navio brasileiro. Em 3 dias, 15, 16 e 17 de agosto, ele afundou 5 navios brasileiros, morreram mais de 600 pessoas. Dali partiram os relatos mais dramáticos, que acabaram se alastrando para o Brasil inteiro. Talvez hoje isso não fique muito claro para as pessoas qual foi aterrorizante você ter os navios torpedeados no nosso próprio mar territorial. Naquela época não tinham estradas, não tinha estrada de ferro, as capitais no litoral se ligavam através da navegação. Aqui no Rio Grande do Sul, quando ocorreram os tipos de torpedeamentos que foram motivos que nós entramos em estado de beligerância, as lojas que tinham sobrenomes de alemão e italiano da Rua da Praia foram depedradas pela população. Foram 2, 3 dias que só se tomou uma providência quando o exército saiu à rua. Multidões saíam para quebrar lojas, depredar indústrias. O governo se viu obrigado a dar uma satisfação para a população e essa satisfação acabou sendo a declaração de guerra. O Brasil passou a contar com o apoio americano para fazer o resguardo da sua costa. Havia uma base aérea muito importante em Natal, de onde saíam diversos aviões que ajudavam a patrulhar a costa e afundar submarinos. No final de 41, os americanos já tinham uma visão estratégica de como seria importante manter o estreito entre Natal e Dakar, tanto que a base aérea em Natal, que os americanos montaram, era a maior base aérea fora dos Estados Unidos. E os navios brasileiros que seguiam para os Estados Unidos e também para a Inglaterra, levando víveres e itens essenciais da indústria bélica, passaram a navegar em comboios. Rio, Recife, Natal, Trinidad e Tobago, Dakar e regressava ao Brasil. E em Trinidad, nós éramos rendidos pelos americanos. Vão os navios de guerra cercando 50 navios mercantes e um varredor circulando a uma determinada distância do comboio para detectar algum submarino. Não houve navio que estivesse num comboio brasileiro que tivesse sido afundado. Mas os submarinos estavam sempre acompanhando os comboios. Eles pegavam os que tiveram problemas de máquinas e não podiam acompanhar o comboio e lhes era ordenado que buscassem o porto mais próximo para fazer o reparo. Uma ocasião na altura de Maceió, mais ou menos. Um navio penetrou num comboio e se notava que aquele navio não estava acompanhando a velocidade. O comandante da escolta foi até o mercante e com o megafone ele avisou para o comandante do navio que ele não poderia seguir o comboio porque ele não tinha velocidade suficiente. Deu as instruções e disse: vai com Deus, Deus vos acompanhe. Infelizmente, nós temos que seguir. Deu outra guinada e fomos embora. Quando nós chegamos em Recife, já tinha notícia que o navio havia sido torpedeado. A pressão popular, especialmente por parte dos estudantes, foi decisiva para a entrada do Brasil na guerra. Agora, seria preciso preparar as tropas brasileiras para combater em solo europeu. O próprio Hitler teria falado que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil mandar tropas para a guerra, e a cobra fumou. Foi formada a Força Expedicionária Brasileira. Soldados que já tinham dado baixa do Exército e um grupo de voluntários.
A maior parte, o homem do campo e de baixo poder aquisitivo. E ele achou que ele indo para a guerra, voltaria com algum recurso financeiro. No dia 8 de dezembro de 1942, eu fui convocado para o Exército. Eu ia fazer 18 anos. O que eu entendia mais na época era ali de campo. Em abril de 43, veio um telegrama pedindo um pessoal para compor a Força Expedicionária. Aí levaram a gauchada toda para lá. No início de 1943, foi apresentada a proposta da criação de tropas do Exército para combater fora do território nacional. Quando se decidiu que ia mandar tropas até a criação da primeira Divisão de Infantaria Expedicionária, passaram-se 6 meses. Nós tivemos muita improvisação. Nossa unidade praticamente era a pé, de infantaria, a nossa parte suprimenta de carroças tipo colonial. De repente, tinha que ter toda a estrutura de apoio motorizada. Nós tivemos dificuldade de obter motoristas. Aqui em São Gabriel, o 9º Regimento de Cavalaria Independente treinou todos os soldados à fronteira do Rio Grande do Sul. Tiveram um tratamento médico, psicológico. Alguns deram alguns tiros com a arma que o americano mandou, que é um fuzil mais antiquado que o Mauser que nós usávamos aqui. Logo no início, o comando da Força Expedicionária não tinha nem como acompanhar o que estava sendo feito com essa tropa. Final de março de 1944, ou seja, o ano da criação mesmo, que toda essa tropa da primeira Divisão de Infantaria Expedicionária foi concentrada no Rio de Janeiro e pudesse fazer exercícios conjuntos, 3, 4 meses antes do embarque. Na estação nós estamos era um local de embarque dos soldados. E os que embarcavam aqui em direção a Santa Maria, São Paulo e o Rio de Janeiro iam por terra, e os que embarcavam em direção a Bagé, Pelotas, pegavam o navio em Rio Grande e corriam o risco de vida no oceano. O Brasil tinha uma patrulha no nosso litoral protegendo. A grande maioria dos aviões que foram utilizados para vigiar a costa brasileira eram aviões americanos. Houve, inclusive, uma campanha nacional de arrecadação de fundos para comprar aviões. Essa campanha foi feita em várias capitais do Brasil. Alguns aviões foram comprados, curiosamente, batizados com os nomes dos navios afundados pelo 507, aquele que foi o nosso algoz na guerra. Anos depois, nós ficamos sabendo que o 507 foi afundado aqui por um avião americano que partiu de uma base brasileira. Estávamos vingados. Mascarenhas é natural aqui de São Gabriel e ele é hoje um dos soldados mais venerados pelo Exército Brasileiro pelo perfil correto que ele tinha. Mascarenhas de Moraes foi comandante da Força Expedicionária Brasileira, um homem de fibra e de grande valor. Tinha todos os encargos de suprimento para os 25 mil homens. A maior vitória do Mascarenhas de Moraes foi unir 25 mil homens e levar para a Itália. Após 2 anos de preparação, a FEB estava pronta para ir à luta. No dia 2 de julho de 1944, o primeiro escalão, 5 mil jovens brasileiros, zarpou do Rio de Janeiro. Não restavam mais dúvidas. A cobra ia fumar. Foram navios da Marinha do Brasil que fizeram a escolta dos transportes que levaram da carga preciosa dos pracinhas que participaram da guerra na Itália. Nós éramos quase 4.000 homens no navio. O meu compartimento era lá no bojo do navio. Era um calorão lá embaixo infernal. Das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, podendo ir ao Tomadilho para caminhar um pouco para se distrair. Quando anoitecia, todo mundo ia para baixo, para os compartimentos. A guarda que ficava lá em cima, no convés. O navio em zigue-zague, nunca reto, por causa dos submarinos. Levamos 14 dias para chegar até o Porto de Nápoles. O porto estava todo destruído. Tinha avião caído, navios afundados. Parte do porto tudo destruído, o navio tudo emborcado. Tinha só uma vaga, dá para o nosso navio encostar. Hoje está bonito. O primeiro escalão sofreu muito por ter ficado mais de 15 dias no meio do oceano, em frente a Nápoles. Todos os navios que passavam por ali foram bombardeados. Tinha um número tão grande de carcaças dos navios fundeados que o navio não conseguiu chegar ao porto. Começava a cair a ficha onde é que eles estavam se metendo.
America.